Amém, queridos. Boa noite mais uma vez. Temos visitantes, né? Filipinho, continua. Pode ser? É muito bom a gente ouvir um louvor no fundo, uma adoração. Sidão está nos visitando. Sidão é um amigo antigo de muitos anos, né? Muito bom, Sidão, ter você aqui conosco. Deus abençoe a sua vida. Sidão é um amigo de muitos anos na caminhada, né? Temos aqui o filho do Ricardo e a namorada dele, né? Bom ter vocês aqui conosco também. Sejam muito bem-vindos. Mais alguém? Não, né? Não temos mais visitantes, né? Irmãos, mês de maio, mês da família, né? E a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é: como está a sua família? Sua família está bem? Está firmada na rocha? Está firme? Rogério, talvez você diga: Rogério, minha família não está como eu gostaria que estivesse, né? Talvez você me diga: eu criei os meus filhos no caminho do Senhor, hoje eles não estão em uma igreja, né? Talvez alguém que você ama está passando por problema de saúde, talvez desemprego, eu não sei o que você tem passado, mas Deus é poderoso para mudar essa história. Tem um pastor amigo nosso, muito conhecido nosso aqui da Pibas, aqui de Petrópolis. Eu não vou falar o nome dele por questão de ética, né? Mas se ele estivesse aqui, ele daria até um testemunho. Obrigado, irmão Carlinhos, Deus abençoe, querido. E ele, na juventude, né, na adolescência, ele se desviou do caminho do Senhor. E muitas vezes ele me disse: Rogério, muitas vezes eu chegava em casa de madrugada, alcoolizado, e quando eu acendia a luz da sala, a minha mãe estava de joelho orando por mim. E ele diz que não foi uma, duas vezes, foram várias, e uma dessas vezes o coração dele se constrangeu tanto que ele começou a chorar e ele voltou para os caminhos do Senhor. E hoje ele é pastor de uma igreja aqui conhecida nossa. Então não desista, meu irmão, não desista, não desanime. Eu sei que as dificuldades vêm, mas o Senhor, nosso Deus, a qual nós servimos, é com você. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. Mateus 24 ao 27, os dois alicerces. A gente vai estar meditando nesta noite sobre família, né? Sobre o lar, sobre casa, sobre a casa firmada na rocha e a casa firmada na areia. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 7, 24 a 27. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra ela é santa, ela é preciosa. Por favor, Senhor, que eu possa falar aos meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração a respeito da família, das famílias do Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Irmãos, casa, toda casa ela tem que ter algumas coisas, né, para construir uma casa. E a primeira coisa que se faz para construir uma casa é a fundação. Casa, ela tem que ter fundação, ela tem que estar fundada, né? Ela faz ali a pilastra interna ali para poder suportar o peso de cima. E quanto mais o terreno for fofo, mais o terreno for uma areia mole, mais tem que cavar para dentro da terra para achar terra firme, para achar rocha, porque senão uma casa não se sustenta, né? E aí o Senhor fala que toda casa ela precisa estar firmada na rocha e não na areia, por causa disso, porque uma casa firmada na rocha, na areia, ela não se sustenta, ela cai, ela pode cair. Tem um amigo meu que fez uma casa durante anos, irmãos, e quando ele estava no terceiro andar, a casa caiu tudo,
né? Porque a casa dele não pegou terreno firme, não pegou rocha firme. E assim é a nossa vida com Deus, a nossa casa com Deus tem que ser assim, tem que ser fundada, firme, firmada, mas isso através de como? Oração, palavra, comunhão. A nossa casa precisa de comunhão com Deus, ela tem que estar firmada em Deus. E aí, se você vai e começa a construir a casa, faz a fundação, aí a próxima etapa é o alicerce. O alicerce, né, é o nível ali, o cimento que vai deixar ela lisinha, prontinha para colocar o piso. Se vocês repararem, o piso aqui da nossa igreja, ele tem um desnível. Ele lá onde o Leandro está até aqui, ele tem um caimento. Mas a gente quase não percebe esse caimento. Por quê? Porque o irmão Eduardo, o pedreiro que fez um excelente serviço. Então, você não nota. Ela tem um alinhamento, né, um alicerce. Porque se a casa não tiver alicerce, o que vai acontecer? Se o piso estiver todo torto, vai acontecer que a gente vai andar assim, ó, um para cima e um para baixo, vai andar tudo torto, porque a casa não está alicerçada. Assim é a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus precisa de alicerce. A nossa casa com Deus a nossa vida com Deus, ela precisa estar alicerçada em Deus, para que a gente ande reto, plume, corretamente. A gente tem que ter um alicerce na nossa vida. E assim é a nossa casa, irmãos, a nossa vida espiritual, ela precisa estar alicerçada em Deus. Se você continuar falando sobre casa, a casa ela precisa de ter paredes sólidas. Qual é a função da parede? É nos proteger das tempestades da vida. A função da parede é nos proteger do vento, da chuva, né? Então tem que ter uma parede certa, uma parede alinhada para nos proteger. E a nossa vida, ela é protegida pela presença do Senhor, nosso Deus. A casa, ela tem também a laje. A laje é a nossa cobertura, né? A laje é o que nos cobre. A laje, se ela não for bem feita, o que acontece? Ela vaza. E a nossa vida, né? Assim como a nossa casa, se ela não estiver em Deus, pode haver infiltrações. O inimigo vai tentar trazer infiltrações sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, para te tirar da presença de Deus, né? Por isso a laje ela tem que ser muito bem feita, muito bem concretada, muito bem trabalhada, para que não haja infiltrações, né? Mas caso haja uma infiltração numa laje, o que se faz para combater essa infiltração? Eu trabalhei... Com licença, irmãos. Tremendo. Eu trabalhei, irmãos, com material de construção muito tempo. Agora eu não sei, mas na época não existia absolutamente nada que conseguisse vedar vazamento em laje. Você poderia botar piso, manta, falava não sei o quê, botar açúcar com cola, era coisa, né, que as pessoas falavam, mas nada, exatamente nada tapava vazamento de laje, né? Hoje eu não sei se existe algum produto que seja tão eficiente assim. E quando acontecia isso, que alguém chegava na loja e falava assim, o que é bom para infiltração de água em laje? Telhado, né? Faz um telhado em cima que acaba o seu problema, né? E a nossa casa, irmãos, precisa ter um telhado, uma cobertura espiritual. Nós temos que estar a nossa casa alicerçada. A cobertura é a presença de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Se não, irmãos, se nós não estivermos alicerçados com a laje bem feita e com um telhado bem feito na nossa casa, as infiltrações da vida chegam e vai nos incomodar dia e noite. Por isso, precisamos infinitamente estar com a nossa vida, com a nossa laje, com a nossa alma, na presença do Senhor, buscando Ele de todo o nosso coração. Casa, irmãos, casa também tem mobília. E como que é bom a nossa casa, a mobília da nossa casa, é ou não é? Como é bom a nossa cama, é ou não é, gente? Você pode ir no hotel 5 estrelas, um hotel mais famoso do mundo, não é igual à sua cama, né?
Lá a gente deita, lá a gente repousa, lá a gente conversa com a nossa esposa, lá a gente descansa, lá a gente conversa com Deus, lá a gente dobra o joelho, lá a gente ora, porque lá, casa, é lugar de intimidade com o Pai. E nós precisamos fazer da nossa casa essa intimidade com Deus, né? Banheiro, você pode ir no melhor hotel do mundo, mas o melhor banheiro é o nosso. É ou não é, irmãos? É lá onde você se sente à vontade, onde você toma o seu banho gostoso, né? Onde você fica à vontade, onde você, que nem eu, que não sabe cantar, canta debaixo de chuveiro, né? Quando eu vou fazer uma peça de teatro, aí eu fico lá falando o meu personagem, a Carla falou comigo? Eu, não, estou falando sozinho aqui. Porque casa, irmãos, é um lugar maravilhoso que Deus nos deu. Fala uma coisa para você aqui, você vai falar assim, Rogerinho ficou maluco da cabeça. Você já conversou com o seu chuveiro? Não? Nunca conversou com o seu chuveiro? Não, Alex. O Alex me olhou assim. Você nunca chegou para o seu chuveiro e falou assim, Alex, chuveiro, muito obrigado pelo banho gostoso que você me deu. Eu também não, irmãos. Não fiquei doido ainda não, estou quase. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? O chuveiro, na tragédia de 2022, eu e a Carla fomos numa comunidade aqui em Petrópolis. E aí, todo mundo havia recebido muitas cestas básicas, aí aquela comunidade, muitas casinhas pequenas ali, e eu e a Carla fomos lá e falamos assim, o que é que vocês estão precisando? Aí uma geladeira, um fogão, um guarda-roupa, e aí a gente foi arrumando para as pessoas, graças a Deus, o nosso ciclo de amizade é grande, a cidade estava comovida, até o pessoal de fora nos ajudou, né? E aí nós chegamos numa determinada casa, falamos assim, e a senhora, o que a senhora precisa? Não tinha nada dentro de casa, irmãos, completamente vazia. Ela virou para mim e falou assim, moço, o que eu mais preciso nesse momento é de um chuveiro. Porque eu estou 15 dias no abrigo, voltei ontem para aqui, consegui alugar aqui com aluguel social, mas eu estou doida para tomar um banho de verdade. Né? E às vezes a gente olha o chuveiro, olha para ele, é só um chuveiro, mas ele é bênção de Deus para a nossa vida. O fogão faz aquela comidinha gostosa, a geladeira. Então, o que eu quero dizer com isso é que a nossa casa é bênção do Senhor sobre a nossa vida. E muitas vezes a gente não lembra disso, se passa despercebido. Não é verdade, meus irmãos? Então, a nossa mobília da nossa casa, o que nós temos, o que a gente conquista, tudo que a gente conquista com suor, né? Porque a gente não conquista as coisas com facilidade. A gente não faz assim, casa eu quero isso, casa eu quero aquilo, Deus, né? E aparece do nada. Não, é com o suor do nosso trabalho, com a nossa luta, né? E a gente olha assim e fala, puxa, eu queria tanto ter isso e hoje eu tenho, glória a Deus, meus irmãos. Então valorize a sua casa, valorize o que você tem, porque às vezes se deixar o dia a dia faz com que você desvalorize as coisas que você tem, que a gente tem. Quem tem um carro 2025 fala assim, puxa vida, eu queria ter o carro 2027, que ainda vai sair. Quem tem um carro 2010 fala, meu sonho é ter um carro 2020. Quem tem um carro 2003 igual ao meu, fala assim, se eu tiver um 2014, já estou feliz. Mas a gente tem que valorizar o que nós temos. O meu é uma bênção, me traz aqui todo domingo. Né? Então, a gente tem que valorizar o que a gente tem. Valoriza, meu irmão. Valoriza o seu emprego. Você tem um emprego? Glória a Deus, por isso muita gente queria ter um emprego e não tem. Né? A gente precisa aprender a valorizar aquilo que a gente tem. E uma das coisas mais importantes é a nossa saúde. Como que nós precisamos valorizar, irmãos, a nossa saúde? Agradecer a Deus pela nossa saúde. Né? Muita gente que está internada nos hospitais gostariam de estar aqui conosco nesse momento, dariam tudo para estar aqui conosco, e não podem, né? E nós temos saúde para poder vir cultuar ao Senhor. Então agradeça a Deus todos os dias pela sua saúde, pela sua vida, pelo ar que você respira, seja grato. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo, tudo é tudo. Casa também, ela tem que ter janelas, porque se não tiver janelas, o que acontece?
vai mofar, né? Se não tiver janela, vai mofar tudo dentro de casa, né? E olha que interessante que a Bíblia fala sobre a luz entrar, né? Em João 8:12 diz assim, o Senhor Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Feliz é a casa que tem a luz do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, a casa pode ser luxuosa, pode ser uma mansão, pode ter janelas imensas, mas se não tiver a luz do Senhor, não adianta nada. Conta-se a história que um pastor foi convidado a ir até uma casa, e era uma casa muito rica, e a senhora falou: pastor, é meu aniversário, gostaria que o senhor fosse lá fazer uma oração por mim. O pastor foi e chegou lá na casa, tinha muitos carros importados, a casa era uma mansão, valia milhões, e aí os filhos tratando mal a mãe, o pai, não havia amor nenhum naquela casa. E aí o pastor fez uma oração, ninguém deu muita atenção a ele, e o pastor, quando saiu, disse assim: nunca vi tanta pobreza espiritual no meio de tanta riqueza material. E passou algumas semanas, o pastor foi convidado para ir a uma outra casa, uma casa muito simples, era de chão batido, não tinha piso, as panelas areadazinhas, havia um bolo, um quiçu com cachorro quente, de salsicha, e os filhos tratavam a mãe com carinho, com amor, com o pai, abraçava, beijava, pegava no colo, e todos orando, e falou: pastor, nós somos felizes porque o Senhor Jesus habita na nossa casa. E o pastor, a sair daquela casa, ele disse assim: nunca vi tanta riqueza espiritual em meio a tanta pobreza material. Porque, meus irmãos, a maior presença que a gente pode ter na nossa casa é a presença de Jesus, do Senhor. Bens materiais, as coisas, é importante conquistar, é importante lutar, não estou desvalorizando, mas não é o principal na nossa vida. O principal na nossa vida é a presença do Senhor, de Deus. E aí eu volto a falar com você, se você está passando por um momento difícil, se você tem alguém que você ama muito, irmãos, que está longe da presença de Deus, irmão, não desista, não pare de orar, não coloque na sua mente, porque o inimigo vai tentar colocar na sua mente assim, ó, não adianta orar mais, ela não vai voltar em nome do Senhor Jesus, vai voltar, vai ser transformado. Muitas vezes vem vozes no nosso ouvido dizendo: não adianta, não. Tudo é possível ao que crê, diz a palavra do Senhor. Então continue clamando, continue orando. O nosso papel é fazer como a mãezinha do pastor de madrugada, joelho dobrado, orando, clamando, falando: Senhor, meu filho vai voltar. Eu estava, quando era membro da primeira igreja batista, uma irmã nossa, a filha ficou muito doente, entre a vida e a morte. O caso dela era gravíssimo. E eu sabia que aquela irmã ia todo dia, 2h da tarde, para uma determinada sala da igreja orar. E eu esperei ela subir, eu falei: eu vou orar com essa irmã, né, pela filha dela. Irmãos, eu nunca vi uma oração tão contrita, tão sincera, tão dedicada a Deus. E ela clamava: Senhor, por favor, tenha misericórdia, não leve a minha filha. Por favor, Senhor. Ela clamava do fundo da alma dela. E a filha dela foi melhorando, e hoje ela está completamente estabelecida. Então a gente precisa clamar, a gente precisa orar, a gente precisa ter esse hábito, irmãos, de como casal, de como família. Procure seu filho, procure a sua esposa. Se você não tem esse hábito, passe a ter esse hábito de orar. Mesmo que ele não queira, fala: poxa, vamos tentar aqui conciliar o nosso horário, um minutinho. Ore, clame ao Senhor na sua casa. Eu sempre costumo falar com a Carla que a gente não sabe, irmão, se o Senhor Jesus não voltar, se nós não formos para a glória com Ele, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 20, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, essa é a realidade, nós não sabemos nada, irmãos. Deus é que sabe de todas as coisas, mas eu sempre oro lá em casa e falo assim: Senhor, enquanto vida estiver e aqui eu morar, esta casa pertence ao Senhor, e ela é dedicada a Ti, Senhor.
Faça disso um hábito. Fala, Senhor, esta aqui é a minha casa, esse aqui é o meu quartinho, esse aqui é o meu chuveiro que o Senhor me deu, esse aqui é o meu fogão que faz a minha comidinha, essa aqui é a minha cama que eu durmo. Faça da sua casa, meu irmão, minha irmã, um lugar, um altar de adoração para o Senhor. Nós temos que ter esse hábito, né, de fazer da nossa casa, dizer, Senhor, enquanto eu aqui viver, esta casa pertence a Ti, Senhor, e aqui é um lugar de adoração ao Deus Altíssimo. Faça da sua casa um lugar de adoração, faça da sua casa um monte, um marco, um lugar onde o Senhor é muito bem-vindo, porque o Senhor ama, irmãos. O Senhor ama quando você chega na sua casa, dobra o seu joelho e ora, e clama, e canta louvores, e glorifica o nome dEle. Quando você chora de alegria, as lágrimas caem, e você não contém, e você começa a dar glória a Deus, e você começa a dar aleluia. Deus é apaixonado por isso, sabia? Deus ama quando nós o adoramos em espírito e em verdade, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E para isso que nós fomos criados, para adorar a Ele, e tão somente a Ele. Mas casa, irmãos, casa também tem que ter porta, né? Casa tem que ter porta. Sem porta a gente não entra e nem sai da casa, né? E o que Apocalipse 3:20 vai dizer, né? O Senhor vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Olha que coisa fantástica, irmãos. Né? O Senhor está dizendo aqui, olha, que se ele bater e a gente convidar para que ele entre, né? Ele ceará conosco, ou seja, ele estará ali nas nossas refeições, ele estará conosco. No banho, ele estará conosco. Quando nós estamos deitados vendo a televisão, ele estará conosco. Ele está ceando, ele está circulando, ele está cirandando. O Espírito Santo do Senhor está ali sobre a sua casa. E olha que coisa fantástica, que coisa incrível. E às vezes a gente não se atenta por isso. Um dia, tão somente um dia, você abriu a porta do seu coração para que o Senhor entrasse e fizesse morada. É ou não é? Lembra desse dia? Lembra desse dia quando você abriu o seu coração e falou assim, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e eu quero que o Senhor faça morada na minha vida, na minha casa. Mas sabe o que acontece, irmãos? O dia a dia, o trabalho, a vida te impulsiona para fazer com que o Senhor fique longe da nossa morada. E a gente tem que tomar muito, mas muito, muito, muito cuidado para que isso não aconteça. Quantos que você conhece que um dia abriu o coração para o Senhor e hoje já não caminham mais com o Senhor, infelizmente? A sua casa está vazia, o Senhor não é mais prioridade, o Senhor não ocupa mais espaço. Quantos que a gente conhece, e eu falo isso com muita tristeza no coração, quantos não buscam mais ao Senhor, não leem mais a sua palavra, não oram, se esqueceram completamente de quando abriram a sua casa para o Senhor, e hoje tem vivido como casa vazia. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite, nesse mês tão especial, que é o mês de maio, que é o mês da família, onde a gente se empenha aqui para estar trazendo algo diferente para vocês, para estar motivando vocês, pela família de vocês. O que eu estou fazendo aqui na frente, o que eu estou pregando aqui, é que eu e a minha casa preciso todos os dias servir ao Senhor. Você e a sua casa precisa todos os dias servir ao Senhor. Não é só o dia que a gente vem à igreja, não é um dia sim, um dia não. Todos os dias nós precisamos servir ao Senhor com alegria no coração, com a nossa alma. Faça do seu lar, meu irmão, um lugar de adoração. Faça do seu lar um lugar onde Deus habita. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Josué, ele tinha uma visão, né, tão grande sobre liderança, sobre levar o seu povo, né, aquele povo sofrido. Ele falou, não, escolha quem vocês querem servir, se aos deuses
antigos ou ao Senhor, porque eu escolho continuar a minha vida servindo ao Senhor. E nós precisamos, irmãos, tomar sempre uma decisão, escolher participar do que o mundo oferece. Muitas vezes o mundo vai tentar nos distrair, nos tirar da presença dele, ou queremos continuar servindo ao Senhor. Por isso eu te convido nesta noite, sirva ao Senhor com alegria no seu coração, sirva ao Senhor com a sua alma, faça da sua casa um lugar de adoração. Falou, não, a minha casa não vai ser um lugar mais de distração, a minha casa vai ser um lugar de adoração, porque o Senhor assim merece, e a minha vida precisa ser uma vida de adoração ao Senhor, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Meus irmãos, a sua casa lá e a sua casa aqui, que também é a casa do Senhor, há muito que ser feito, há muito que ser trabalhado, há muitos ministérios na igreja que precisam ser ocupados, há muitos ministérios na igreja que precisamos de pessoas para estar ombreando com outros irmãos. Aqui também é casa do Senhor, né? E nós precisamos juntos trabalharmos na casa do nosso Deus. Por isso eu te convido essa noite, a você que está em casa, que talvez não tenha servido, não está servindo ao Senhor, eu te convido, faça da sua casa um lugar de adoração a Deus. Talvez você fale, Rogério, mas o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, se você não fez, a você que está em casa me ouvindo, é entregar a sua vida a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a rocha perfeita. Ele é a rocha inabalável. Se você ainda não fez isso, faça. Entregue a sua vida ao Senhor e convide a Ele para estar servindo a sua casa, para estar na sua casa. Nós precisamos, irmãos, ter uma vida de adoração a Deus. Há muitos irmãos nossos que vivem na igreja, uma vida inteira na igreja, e não se sentem felizes. Não estou jogando piada para ninguém, pelo amor de Deus, não é isso. Mas há muitas pessoas que vivem dentro da igreja com tantos afazeres que se esquecem que nós temos que ser uma casa de adoração a Deus, né? A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, para que a gente não vire uma religiosidade. Hoje de manhã aconteceu um fato que foi muito interessante. A gente estava escalado para começar o mês da família, abrir o culto. Então o culto começa às 10h15 mais ou menos, né? E aí a Carla foi tomar conta das crianças, que as meninas do Ministério Infantil teve uma reunião, né? E aí era 10h25, a Carla estava descendo, né? Aí pegou e eu falei, Carla, onde é que tu estava? Hoje era para a gente ter começado o culto. Porque eu sou meio chato, sabe, irmãos, com o negócio de horário. Eu gosto assim, se é 10h15, então eu fico preocupado, não 10h15, senão daqui a pouco, né, alguém vai perguntar com o culto, né? E aí, cara, calma, eu estou chegando, né? E aí começou, tudo bem, nada demais, mas eu muito preocupado com o horário, né? E depois eu fiquei pensando e falei assim, poxa, é certo, não é certo atrasar, né? A gente tem que começar no horário, mas eu estava ali como um religioso, né? Muito preocupado com o horário e talvez um pouco preocupado com a adoração. Mas nós temos que preocupar com a adoração, irmãos, com a adoração. A maior felicidade que um crente pode ter é adorar em espírito e em verdade. Para terminar, eu quero contar para vocês a história de um homem. Ele era o que a sociedade diz vencer na vida, né? Porque a sociedade diz assim, a pessoa não tinha nada e de repente ela consegue galgar um patamar na sociedade e falar, fulano venceu na vida, né? Mas o que é vencer na vida? Será que é só financeiramente? E esse homem, ele veio do nada, ele passou muita fome na infância e ele foi crescendo e ele se tornou um dos maiores empresários daquela cidade, né? E só tinha um detalhe, ele não era feliz.
Ele era uma pessoa infeliz. E aí um dos funcionários dele, amigo de infância, sabia da luta dele, de todas as dificuldades, servo de Deus, um dia entrou no seu escritório e falou assim: patrão, posso conversar contigo um minutinho? E falou assim, e aquele homem pensou, né, vai me pedir um aumento, vai me pedir dinheiro emprestado, alguma coisa assim, e aquele homem senta e fala assim: você é feliz? E aí o patrão olha para ele e fala assim: por que você está me perguntando isso? E aquele rapaz, servo de Deus, olha no olhar do patrão e diz assim: porque eu sinto no meu coração que você não é feliz. Você conquistou muita coisa, a gente é amigo de infância, a gente veio das mesmas lutas, mas eu sinto no seu olhar que você não é feliz. E aquele amigo diz assim: olha, eu encontrei a felicidade em Jesus Cristo. Só Ele pode te dar a felicidade. Todo o dinheiro que você tem não vai te trazer felicidade, só Jesus Cristo. E aí o patrão olha para ele e fala assim: sabe que eu não sou muito ligado à religião? E ele fala assim: não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E aí ele fala: faz uma oração quando você chegar em casa, convide a Jesus a entrar na sua vida. E aquele homem vai para casa e aquilo fica martelando no ouvido dele sobre Jesus, e ele fala com a esposa, e a esposa não entende muito bem, e eles deitam, e ele, em meio aos pensamentos de tantos negócios financeiros que ele tinha, e compromisso para o dia seguinte, pela primeira vez na vida, de noite, olhando para o teto do seu lar, na sua cama, na sua intimidade, ele olha e fala com Deus assim: Jesus, eu não te conheço, mas se tu existes de verdade, eu não conheço nada sobre o Senhor. Transforma o meu coração, traz paz, que realmente eu não sou feliz. Eu tenho muito dinheiro, mas eu não sou feliz. Entra na minha casa, entra na minha vida, Jesus. Se é que tudo isso que as pessoas falam de Jesus é verdade, transforma o meu coração. Ele ali continua olhando para o teto, nos seus pensamentos, adormece. E no dia seguinte, quando ele acorda de manhã cedo, ele olha, havia um homem sentado aos pés da sua cama, ele leva aquele susto, ele fala: quem é você? Como entrou aqui? Eu tenho dinheiro, eu tenho joias, eu faço um pix. Ele: calma, eu sou Jesus, você não me convidou para entrar? Eu entrei, eu estou aqui. Ele fala assim: mas como assim? Ele fala: você me convidou a entrar, a morar na sua casa ontem à noite, lembra? Sim, convidei, e é assim, quando me convidam eu entro. E aí aquele homem fala: mas... Ele fala assim: calma. Jesus olha para ele e fala: calma, nós temos muito que conversar, e eu vou lá para a sala brincar com as crianças, e daqui a pouco a gente conversa. E aquele homem vai, toma um banho, e ele fala: Jesus, eu tenho que tomar café para ir trabalhar. Ele fala: Jesus, eu estou aqui. E aí eles conversam, e ele vai para o trabalho, ele chega no trabalho, ele fala: Jesus, aqui são todos meus funcionários. Jesus fala: eu conheço um por um. E quando dá a hora do almoço, ele fala: Jesus, eu vou no restaurante. E Jesus fala: eu vou contigo. E Jesus vai com ele, e ele volta mais tarde. Jesus fala: Jesus, eu tenho que ir para casa. Eu falo: Jesus, eu vou com você. E assim foi anos e anos. Aquele homem entrega a vida a Jesus, se torna um servo de Deus. Irmãos, e aquele homem infeliz se torna o homem mais feliz do mundo. A sua casa, que não tinha paz, que não tinha alegria. A sua mulher conhece Jesus, ele cria seus filhos no caminho de Jesus. E muitos anos depois, o seu filho cresce, se torna um pastor, a sua filha se torna uma missionária do Senhor. E muitos anos depois, já idoso, aquele homem passa mal. E aí ele vai para o CTI, ele fica 3 dias no CTI, e quando ele acorda, ele olha para o lado, Jesus está sentado ao lado dele, e ele fala: Jesus, o que aconteceu? Aí Jesus olha para ele e fala: você está com um problema grave de saúde. É, Senhor, mas eu sou o homem mais feliz do mundo, porque um dia eu te conheci. E Jesus olha para ele com aquele olhar sereno, suave, tenro, que só o Senhor Jesus tem, e diz para ele assim: um dia, tão somente um dia, você me convidou a fazer morada, morar na sua casa. Hoje, eu é que te convido para que você venha morar na minha casa eternamente. E é assim que Deus faz, meus irmãos.
Nós moramos na nossa casa e Jesus está lá todos os dias tomando conta da gente. Todos os dias. Todos os dias Jesus está no seu lar tomando conta de você. Se você, por algumas circunstâncias da vida, já esqueceu disso, desse detalhe, relembre esta noite. Jesus está todo dia na sua casa tomando conta de você e da sua família.